Para você que acompanha o Jornal Cruzeiro do Sul, são 17 horas e 58 minutos. Nós falamos ao vivo aqui do Alto da Boa Vista, sede do Jornal Cruzeiro do Sul e também da Fundação Ubaldino do Amaral. Nós vamos conversar hoje com a deputada Carla Zambelli, ela que é do PSL aqui de São Paulo, falar sobre um projeto de lei importantíssimo que está tramitando no Congresso Nacional e que trata aí de mudanças no Código Processual Penal. Esse será um dos nossos assuntos com a deputada. Nós vamos falar também do objetivo da visita dela aqui em Sorocaba e sobre o trabalho dela como um todo no Congresso Nacional, inclusive participando de várias comissões. Deputada Carla Zambelli, muito boa tarde, muito obrigado pela visita. É um prazer recebê-la aqui em Sorocaba, aqui na sede do Jornal Cruzeiro do Sul e também da Fundação Ubaldino do Amaral. O prazer é todo meu, adoro essa cidade e estou muito feliz de conhecer a Fundação, o trabalho da Fundação, agradeço o convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Bom, o assunto que a gente vai abrir a nossa entrevista é com relação ao projeto de lei da deputada Carla Zambelli, juntamente com a deputada Cris Tonieto, que trata da questão da mudança do Código Processual Penal. É a lei lá de 1941. O projeto de lei da deputada vem para alterar um artigo, o artigo 316, que foi mudado recentemente, em 2019, e que abre uma brecha na legislação para que pessoas que estão em prisão preventiva saiam da prisão, né? Como aconteceu recentemente aí no caso de um traficante que acabou sendo solto pelo Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Marco Aurélio. Depois houve uma nova decisão do ministro Luiz Fux. O que aconteceu é que não conseguiram mais pegar esse traficante. A legislação diz o seguinte, que precisa haver uma revisão a cada 90 dias no caso de prisão preventiva. Como no caso desse traficante não havia essa revisão, o STF entendeu ali na decisão do ministro Marco Aurélio que ele deveria ser solto. O projeto de lei da deputada muda essa questão, né, deputada? Como é que a senhora, primeiro, como que chegou a iniciativa de apresentar esse projeto, que é de extremo interesse público, né? Na verdade, o que nos motivou foi a soltura realmente do traficante, mas também a questão da interpretação, porque ele gera dupla interpretação. Ou pode gerar, se a pessoa quiser fazer muita força para soltar um traficante, né? Nesse caso aí, o Fachin, por exemplo, tinha decidido, há um tempo atrás, usando o mesmo argumento, decidiu manter preso a pessoa. Ou seja, ele disse, ok, eu estou aqui, eu sou magistrado, né, ministro do STF, eu poderia revisar essa prisão preventiva, mas não vou revisar, eu vou continuar, vou mantê-lo preso. O Marco Aurélio usou do mesmo texto para dizer que, então, como não havia sido revisto, ele soltaria. Que o certo, quando foi discutido isso, era o seguinte, olha, mantém prisão preventiva e pode revisar a cada 90 dias. A ideia era que poderia revisar. Mas você fazer isso, você entulha os juizados de decisões, porque normalmente quando se a prisão é preventiva, é porque a pessoa apresenta realmente riscos. Nesse caso, ele era condenado 2 vezes em segunda instância já. Tem casos de estupradores, tem casos de pedófilos, tem casos muito sérios. Quando a gente fala de PCC, a gente fala de assassinato em atacado. Mas tem o assassinato no varejo, tem o estupro. E tudo isso está sendo respaldado pelo STF quando ele solta essas pessoas. O que acontece é que a gente vai vir revisando o texto. O que eu fiz foi apresentar, junto com a Cris Tonieto, um PL, já com pedido de regime de urgência. Por quê? No ano de Covid agora, a gente não teve a instalação das comissões. Um projeto normal, ele passa normalmente pela CCJ primeiro para verificar a constitucionalidade dele, depois ele vai para alguma outra comissão, dependendo do que for o assunto, né? Se for penal, normalmente passa pela Comissão de Segurança e assim vai. Como a gente está nessa pandemia e, enfim, o presidente Maia decidiu não abrir as comissões, a gente pediu para que esse projeto, por conta da gravidade dele, vá direto para o plenário, ou seja, não passe nas comissões, vá direto para o plenário. Se a gente conseguir as 171 assinaturas para isso, ele vai para o plenário. A gente ainda não conseguiu, infelizmente. Então, a gente não está vendo vontade política no Congresso de alterar esse texto que gerou tanta repercussão e tanta negatividade, né? Acho que o Congresso e o STF ficaram assim com uma visão do povo olhando para a gente político muito ruim.
eu sinto vergonha de participar disso. E eu estava no pacote anticrime. Nesse dia que foi votado, até a imprensa falou que eu não estava presente, estava ausente, é porque no Congresso, quando você apresenta um atestado médico, é uma falta justificada. Então, não interessa o que você tinha. E eu estava com um problema de aborto, estava quase perdendo meu bebê, perdi depois de alguns dias, e o médico tinha pedido para eu ficar em absoluto repouso. E um dos motivos pelo qual eu sinto que eu fiquei com problemas na gravidez, do comecinho, foram esses nervosos que a gente passava. A gente chegava na comissão e, assim, não era nem uma comissão, era um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho deturpou totalmente o projeto, colocou o juiz de garantias, e a gente fica se sentindo frustrado, né? Porque a gente quer mudar e não consegue. Tanto é que, quando eles colocaram o juiz de garantias, eu já tinha perdido o bebê, eu disse, para mim chega, isso daqui não serve, do jeito que está não dá, eu não vou compactuar com isso. E saí do grupo de trabalho e falei, espero que a gente consiga mudar alguma coisa até chegar no plenário. Quando chegou no plenário, votou como estava. A gente tentou destacar algumas coisas, não conseguiu. Enfim, aí o Bolsonaro vetou o que a gente sabia que o Congresso não ia derrubar, porque tem muita gente que fala assim, o Bolsonaro aprovou. Não, pera só um pouquinho, não foi culpa do Bolsonaro. Quem aprovou foi o grupo de trabalho e o Congresso. E o Bolsonaro, ele tem informações já, né, dos assessores de plenário, dizendo o seguinte, olha, não dá para vetar isso daqui porque vai cair, né? Porque todos os vetos eles são analisados pelo Congresso. Então, ia cair o veto. Na verdade, o Congresso quer mesmo relaxar as penas. O Congresso quer mesmo relaxar as prisões. Exatamente isso que eu ia perguntar, deputada. Essa questão dessa mudança na legislação, esse PL é de extremo interesse público, como a gente já havia dito. Você acreditou que ele teria uma tramitação rápida pela necessidade, pela urgência? Porque a gente tem fato concreto já de que, da maneira que está o texto, ele apresenta problemas e pode se repetir, inclusive, né? As pessoas brigam muito, problema, o STF, a Justiça está soltando, mas precisa mudar a legislação. Você propôs a mudança na legislação. Você acha que terá problemas para a aprovação desse projeto? Eu acho que eles vão tentar sentar em cima. Então, não é nem que eles não vão aprovar, eles não vão colocar em votação. Acho que o grande problema no Congresso é isso. Coloca-se em votação que existe interesse ali público, né? Que tipos de interesse a gente muitas vezes não sabe, mas tem projetos tramitando que não tinha necessidade, né? Tem muitos que têm necessidade, que foram muito aprovados com muito louvor e que foi bom, principalmente as medidas provisórias do presidente, as linhas de crédito todas. Tudo isso foi importantíssimo para a gente hoje ter uma situação no país onde as pessoas não estão roubando nos supermercados, porque, assim, era para estar nesse nível de problema se o presidente não tivesse sido extremamente eficiente durante esse tempo. Agora, por exemplo, você vê como é que é a vontade política. Eu entrei com um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, que é para fazer um plebiscito. Né, e pedi para que os meus amigos, né, meus colegas, amigos não, colegas de parlamento assinassem. Eu estou com 43, 44 assinaturas. Para a gente fazer um plebiscito, aproveitar a eleição agora, porque aí todo mundo está na urna, a pessoa vota no seu vereador, no seu prefeito, e votaria no seguinte, você concorda que após uma decisão colegiada, ou seja, uma condenação, né, de um réu, a condenação aconteceu de forma colegiada, ou seja, por mais de um juiz, que ele fique preso? Ou você quer que ele fique solto? Porque hoje a pessoa tem tribunal de júri, que são crimes muito violentos, etc., criminal de júri na primeira instância, a família da vítima sai e o condenado sai junto, pegando o mesmo ônibus, às vezes, ou então o cara num carrão e a família num ônibus. E na segunda instância, que nesse caso do traficante tinham duas condenações em segunda instância, ele continua solto também por decisão do STF. A gente precisa fazer alguma coisa. E como o Congresso não tem essa vontade política, a gente propôs o plebiscito para que você, no dia 15 de novembro, possa votar nisso. E acreditem ou não, pasmem ou não, eu não consigo as 171 assinaturas. E hoje nem tempo daria mais, né, deputada? Assim, se a gente corresse muito, talvez desse tempo e a gente poderia colocar isso... porque a população sabe o que é prisão em segunda instância, né? Depois de tudo que aconteceu, mensalão, petrolão, etc., todas essas decisões, a prisão do Lula, principalmente, a revisão da segunda instância para poder soltar o Lula também, eu acho que tudo isso a população acompanhou muito de perto. Eu não sei se existe um prazo pré-determinado que tem que ser antes do plebiscito, mas assim, está ali na boca, né? Daria para a gente
poder fazer, se tivesse vontade política, daria para fazer já. O Ricardo Barros, por exemplo, propôs um plebiscito para mudar a Constituição. Mudar como a Constituição? Com esses congressistas? Com esses parlamentares que querem soltar bandido? Porque uma nova Constituição com esse parlamento vai ser uma catástrofe. Agora, se aprovar, por exemplo, um plebiscito e a população decidir uma nova Constituição e fizer uma constituinte, aí você pega um grupo de juristas para montar uma nova Constituição e também sair acertado que a Constituição vai ser enxuta, com o Pacto Federativo correto, uma Constituição parecida com a dos Estados Unidos, né? É meio que os 10 mandamentos. O resto é lei estadual e municipal. É assim que deveria ser. Menos Brasília e mais Brasil. A nossa Constituição deveria ser simples. Mas, enfim, é difícil no Congresso você ter vontade política de fazer as coisas corretas, gera um pouco de frustração. E o que eu procuro fazer a minha atuação é em cima disso. Ou seja, eu posso não conseguir coisas positivas, mas eu tento fazer com que as negativas não aconteçam também. Ou seja, remar contra essa maré de azar que o Bolsonaro fez nos últimos 28 anos, quando ele esteve lá também. Deputado, você falou agora há pouco aí da questão de transferir um pouco da responsabilidade com relação à legislação para os municípios e para as federações. Você acredita que eles teriam capacidade de gerir isso, esse tipo de responsabilidade? Eu acho que nos Estados Unidos a gente tem isso, né? Ou seja, cada estado decide se tem pena de morte ou não. Cada estado decide, por exemplo, se tem se pode ter porte de arma, posse, não sei o quê. Então, assim, várias coisas, todas as questões tributárias são geridas pelo Estado. Tem os tributos federais, mas os tributos estaduais, tem estado que é mais socialista, então você paga mais tributo e tem quase tudo de graça. Tem estado que você quase não paga nada de tributo, mas também quase tudo é terceirizado. Isso dá para fazer. No Brasil dá para fazer. A gente tem assembleia, né, em todos os estados, a gente tem deputados estaduais, então dá para transferir de uma forma correta, né? Agora, o que acontece, o meu medo é o seguinte: a gente sempre falou menos Brasília e mais Brasil, porque a gente acha que, inclusive, não só as leis, mas os recursos não deveriam ficar presos em Brasília. Não é eu, deputada federal, que tem que vir aqui em Sorocaba para entregar uma emenda parlamentar. Esse dinheiro já tinha que estar aqui, de acordo com uma premissa previamente estipulada com relação ao número de pessoas doentes, ao número de enfermos, número de idosos, número de crianças em escolas, etc. Esse dinheiro não tinha que vir de Brasília para cá, tinha que estar aqui já. O dinheiro é do município e do Estado. Só que aí, o que acontece? A gente liberou mais de 700 bilhões de reais em créditos e em outros valores para a Covid agora esse ano, certo? Mais de 4 bilhões foram desviados. Isso que já se sabe, fora o que não se sabe. Então, quando você também pulveriza o valor, você tem esse problema. Se o Ministério da Saúde tivesse comprado todos os respiradores, EPIs, todos os medicamentos e distribuído o material, você teria tido uma compra centralizada, com um valor mais baixo, porque você compra mais material, garante o pagamento. Com garantia de pagamento, prazo de entrega e quantidade, você consegue um valor menor. Tanto é que você teve discrepâncias aí de Minas Gerais pagando 50 num respirador e outro estado pagando 200 mil. A gente teria logística para isso, deputada? Teria sim, porque o Exército tem uma logística maravilhosa para a gente poder fazer isso. Dá para fazer, né? A gente tem os Correios, que o Correio, não sei se vocês sabem, mas assim, ele sobrevive, né? O Correio hoje, depois que o general Floriano assumiu, ele dá lucro. Aliás, todas as estatais do Brasil estão dando lucro, coisa que nunca tinha acontecido nos últimos 10, 11 anos, eu acho. A gente estava tendo sempre déficit das estatais. Então, dá para fazer, só que é o tal negócio. Não era o que a gente queria. O que a gente queria era realmente fazer isso, distribuir recurso. E o vereador, junto com o prefeito, eles decidirem o que é melhor para a cidade, porque eles estão aqui na cidade. Você sabe o que é melhor para você. É mais fácil você cobrar o seu vereador e o seu prefeito do que um deputado federal. Porque o deputado federal, eu estou vindo aqui, mas é mais difícil as pessoas me acharem. Então, isso seria maravilhoso se a gente conseguisse ter uma Constituição com pacto federativo e as pessoas decidissem mais nos municípios e nos estados o que eles querem fazer e como eles querem gastar o dinheiro deles. Infelizmente, a gente só vai conseguir isso se a gente tiver pessoas honestas. E, para isso, a gente precisa renovar o poder. A gente precisa... tudo bem, tem um ou outro prefeito, vereador, que é muito bom. Tem vereador que é muito bom que está virando prefeito, né?
que inclusive é caso de várias pessoas que eu estou apoiando. Agora, a gente precisa renovar, a gente precisa colocar gente que porque o poder, ele não deixa vácuo. Então, se a pessoa ruim vai sair, tem que entrar uma boa no lugar. A gente precisa olhar com muita calma e precisa votar. A gente não pode ficar sem votar no dia 15 agora. Falando em votar, deputada, como é que está sentindo o clima das eleições deste ano? Tem muita gente dizendo que está em função, inclusive, da pandemia, que está uma eleição atípica, diferente, que você está vendo, primeiro, pouco material de rua, até em função da legislação, mas é uma campanha diferente, não tem aquele corpo a corpo também. Como é que você está avaliando a disputa deste ano? Olha, eu queria dizer que, para você que está aí, vai votar, olha se o seu candidato está usando o fundo eleitoral, se ele está usando milhões e milhões, né? Por exemplo, o caso da Joyce lá em São Paulo pegou 10 milhões de fundo eleitoral. Então, assim, são pessoas que traíram o seu discurso, né? Eu acho que tem que olhar isso, tem que olhar se a pessoa tem boas propostas. O clima da campanha está muito bom. No meu caso, onde a gente vai, a gente é super bem recebido. Quando o Santinho tem a foto do Bolsonaro junto, ou a minha foto, etc., a gente sente que a pessoa é muito bem recebida. Então, as pessoas querem mudança, mas também sinto muita gente muito decepcionada. Não, política eu não quero saber, política eu não vou votar. Não quero. Aí eu falo, olha, esse aqui é o único político que não usa fundo eleitoral, esse aqui é uma pessoa nova, essa pessoa vai mudar e tal, não é um político de carreira, é uma pessoa que tem propostas diferentes. Aí a pessoa fica meio assim e tal, ouve, mas você sente que a população está muito desesperada e muito desamparada. Então, eu queria deixar esse recado, sabe? Aqui em Sorocaba, a gente foi muito bem recebido. Eu estou apoiando o Manga aqui, que foi um dos melhores vereadores que acho que essa cidade já teve. Foi muito bem votado na última eleição. E uma pessoa que vai fazer o novo. Pensar dessa forma, pensar em Deus, né? Acima de qualquer coisa, em pátria, como que está a pátria, pensar não só na cidade, mas na pátria como um todo, pensar na família, nas bases familiares, tirar a educação, a ideologia de gênero da educação, não, as crianças estão indo para ir na escola para aprender. E liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né, para vocês, liberdade de direito de ir e vir, liberdade à legítima defesa, liberdade, essa acho que é a palavra liberdade para nós, pessoas de bem, e quem é bandido tem que estar na cadeia, para a gente poder ser mais livre. Deputada, ela participa de várias comissões em Brasília. Eu contei pelo menos 10 comissões, comissões permanentes, comissões externas. Deputada, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa experiência nas comissões, né? Na verdade, ele aumenta o trabalho do parlamentar, mas ele traz muita experiência também. Como é que está sendo esse seu contato aí com as comissões? São várias comissões. Muitas comissões. Cada vez eu atuava em alguma quando tinha um assunto específico, então eu pedia para mudar de comissão, porque aquele determinado projeto ia passar ou não ia passar, ou não podia passar. E aí eu pedia para entrar na comissão, porque você não pode participar de tantas ao mesmo tempo. Então eu ficava, às vezes, mudando só para poder pegar um projeto. Por quê, Marcel? Porque eu percebi logo no começo que os projetos, quando chegavam no plenário, já chegam definidos. Então, mudar o projeto no plenário não é legal, não é bacana. E como eu sei que vai ser muito difícil aprovar os meus projetos, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando pegar os projetos bons que estão nas comissões, ajudando, né? Os projetos ruins... Você é relatora de vários, inclusive, né? Sou relatora de vários, mas eu não consegui apresentar quase nada de relatoria esse ano, porque esse ano não teve comissão. Infelizmente, o Brasil, na legislação, parou esse ano. A gente fez só coisa para a Covid, infelizmente. E aí a ideia é, quando, por exemplo, o projeto é ruim, eu pego a relatoria para poder derrubar o projeto. Porque tem muito projeto ruim também, que as pessoas não sabem, né? As pessoas acham que só tem projeto bom para poder fazer. E, às vezes, tem projeto que precisa de alteração. Então, eu vou rodando as comissões e é muito trabalho. É muito mais trabalho do que ficar só no plenário. Eu poderia pegar uma comissão só, que normalmente os deputados fazem, e deixar o restante rolar, né? E só votar no plenário e tal. Mas eu acho que a minha atuação, principalmente, ela acontece nas comissões para poder fazer isso, né? Principalmente barrar as coisas ruins. Agora, tem muito projeto seu ligado aí ao direito processual, né? A mudança na legislação. Por que essa preocupação, deputada? Faltou ação parlamentar nos últimos anos com relação a isso? Por isso que tem muita defasagem, tem muita coisa que está acontecendo que poderia não acontecer, é isso?
É isso. Eu tenho muitos projetos nesse sentido. Por exemplo, um primeiro projeto que eu entrei no ano passado, inclusive eu fiquei na fila desde as 4 horas da manhã para poder protocolar ele primeiro, mas acabei trocando com uma pessoa que tinha um projeto de Bíblia. Eu falei, poxa, o projeto dele é bíblico para tornar a Bíblia um patrimônio histórico, então vem aqui, número 1 de 2018, 19, ficou com ele, o 1 e o 2. E aí meu projeto, ele é o seguinte, um dos grandes projetos que eu tenho. O policial da época do FHC, Lula, Dilma, etc., se ele fizesse uma prisão, ou, vamos supor, está havendo um sequestro, tá? E aí há uma troca de tiro entre policial e sequestrador. E o policial alveja o sequestrador, tá? Isso acontece. Pode acontecer do sequestrador morrer ou pode acontecer dele ficar vivo. O policial é preso, sai de lá preso, porque ele atuou e fez o auto de resistência, né? Quando é seguido de morte, então, é pior ainda. Ele vai preso e vai praticamente cadeia militar, um negócio assim, que o policial está lá para nos ajudar, nos proteger, e ele ou seja, está praticamente criando argumentos e artifícios para o policial não trabalhar, porque ele vai ficar com medo. Agora tem o negócio da algema, não pode algemar, não pode isso, não pode aquilo, daqui a pouco o policial ninguém está querendo ser policial mais. Né? A gente vai ficar sem proteção na nossa população. Eu entrei com esse projeto para mudar o auto de resistência seguido de morte, e o auto de resistência também, para proteger os nossos policiais, dar mais proteção para a população. Tenho projetos ligados à legítima defesa, esse do Código Penal, esse da prisão em segunda instância. Tem uma outra PEC que eu estou tentando também tramitar, que é da PEC da segunda instância, porque eu acredito que não só aquela pessoa que foi condenada na segunda instância tem que ser presa, ela também tem que ser, presa. Tem que sair presa na condenação em segunda instância e tem que sair presa na condenação em primeira instância quando é tribunal de júri, decisão colegiada. Tem que sair de lá para a prisão direto. Então, assim, eu tento pautar muito minha decisão por isso. Tenho um projeto também na área animal, né, de proteção aos animais, proteção aos idosos, aumento de pena para pedofilia, tá? Principalmente quando envolve imposição de sexo. Por exemplo, o caso do Juan Michael, a Lei Juan Michael, inclusive, está na comissão da CCJ, não está andando. É um projeto maravilhoso, porque no caso ali do Juan Michael, as mães queriam que ele fosse menina, queriam impor um sexo diferente para ele. E ele teve, inclusive, o pênis decepado. Ficou quase 2 anos com o pênis decepado. E ele não saía de casa, ele era tratado como menina. E o caso dele é muito grave, porque elas chegaram a cortar o menino em pedaços e queimar e comer. Praticaram até canibalismo. Então, é muito grave o que elas fizeram, muito grave. E esse tipo de pessoa não pode sair para a sociedade, não tem cura. Isso daí não estou dizendo que é doença, não tem solução. Esse tipo de pessoa tem que ficar na cadeia para sempre, tem que ser prisão perpétua. Só que nossa Constituição não permite, então eu coloquei uma prisão que pode chegar a 150 anos, porque aí você, com a progressão de pena, existe um grande risco de também sair, né? E eu tenho outro projeto sobre progressão de pena. Eu digo o seguinte, que, por exemplo, se a pessoa é condenada a 6 anos de cadeia, com 1 ano ela já pode sair para o semiaberto. Ela cumpriu 1/6 da pena, ela já pode sair. Então, é para ficar 6, ou é para ficar 30, ficou 1/6 da pena, já pode, 5 anos já pode sair. Não vai ficar 30 anos, vai ficar só 5. Então, você imagina uma pena grave de 30 anos, né, desse caso aí do Juan Michael, por exemplo, que com 5 anos a pessoa já sai da cadeia. Não pode. Então, eu coloquei a progressão de pena com 1/3. Que por mim nem teria progressão de pena. Por mim a pessoa teria que cumprir e acabou. Mas, como a nossa Constituição tem que ter progressão, eu coloquei 1/3 para poder aumentar o tempo que a pessoa fica presa. Gente, tem tanto projeto legal, só que todos estão parados. Todos não têm, assim, eu espero que em 2022 a gente consiga eleger pelo menos uns 150 conservadores para a gente poder ter mais força e esse tipo de projeto andar. Deputada, hoje, pelo menos na sua rede social, você fez uma postagem, um dia especial aí para você, para o seu mandato, para você como pessoa, que completa hoje 2 anos da eleição em segundo turno do presidente Jair Bolsonaro. Você tem uma participação bastante ativa nas redes sociais, né? E bastante repercutido esse post seu. É esse o sentimento nesse momento, 2 anos aí da eleição do presidente Bolsonaro?
2 anos, a gente chegou na metade, né, do caminho. Chega na metade efetivamente no final do ano, quando ele completa 2 anos de mandato. Mas esse dia, ele foi um dia muito especial, porque a gente conseguiu provar que fazer política de forma honesta, sem dinheiro público, fazer uma coisa legal, bacana, e que as pessoas ajudem de fato, a gente participe, isso funciona. Funciona, dá certo, a política dá certo. E agora, com 2 anos, os 2 anos da eleição dele, eu quis comemorar, primeiro para mostrar para a população que você pode mudar. Cada um de nós pode participar e mudar a política, independente de ser de dentro ou de fora. E também para lembrar que o Brasil está mudando. Né? A gente tem aí quase 2 anos de governo sem corrupção, um presidente que ele erra, pode errar, como todos nós erramos, mas ele erra querendo acertar. É diferente daqueles últimos presidentes que erravam querendo errar mesmo e lascar com a população. O Bolsonaro, quando ele erra, ele sente, ele percebe. Ele, às vezes, pede desculpa, às vezes ele muda de opinião porque ele percebeu que não foi legal. Então, é uma pessoa flexível, humilde. O poder não subiu na cabeça dele. E acima de tudo, gosta da pátria. Acima de tudo, honra a Deus. Dá honra e glória a Deus pelas coisas que ele consegue realizar, e isso é muito importante. Para finalizar com a deputada aqui, vamos falar um pouquinho da agenda dela aqui em Sorocaba. Visita aqui a Fundação Baldirão do Amaral, vai visitar também a Vila dos Velhinhos, é isso, deputada? Eu quero conhecer a Vila dos Velhinhos, não sei se vai dar tempo hoje, que eu tenho ainda também uma reunião com o Manga, que é o candidato a prefeito, né, que é o que eu vou apoiar. Mas eu pretendo mandar verba para o Lar dos Velhinhos e para os Insanos também. Eu acho que são projetos muito bacanas, o de vocês aqui. A gente vai mandar para a cidade de Sorocaba e depois vai ver onde que vai alocar, né, na saúde. Quero ajudar a cidade, porque tenho um grande carinho por essa região e eu estou bastante confiante que o nosso prefeito vai ganhar. E aí, ele ganhando, ele vai ter verba parlamentar, né, e trânsito no governo federal para poder trazer mais coisas para Sorocaba, porque isso é muito importante, viu, pessoal? Colocar um prefeito que não tem trânsito no governo federal é complicado. Então, tem que ter alguém que tenha linha direta com o governo federal, que tenha contato e que traga para cá os recursos federais disponíveis para as prefeituras. Bom, muito bem, agradeço a deputada Carla Zambelli, ela que é do PSL aqui de São Paulo, deputada federal, e que falou um pouco aí a respeito de projetos de lei, de iniciativas dela dentro do Congresso. E agradeço também a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Jornal Cruzeiro do Sul, atual como a notícia.